Fala, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um Centralcast e eu quero já agradecer pela tua visita, pela visualização e peço para que você curta, compartilhe e comente, deixe seu comentário aí, deixe suas perguntas aí, a sua impressão, que isso é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve aí, nos ajuda aí. Deixa eu te dizer uma coisa, é 0800, gratuito, você pode se inscrever aí sem problema, não é isso, Vinícius? Está aqui com a gente? Aí. Tempinho, né? Já deu um tempo aí sem vir aqui, estava com saudade, e é isso aí, não deixa de se inscrever não, compartilhar com seu familiar. E eu tenho certeza que hoje você vai ser abençoado. Na verdade, eu tenho uma expectativa muito grande para esse podcast, porque eu amo ver pregar, eu amo ver as histórias e tenho certeza que tem muita história boa para a gente ouvir hoje. É verdade. E hoje você já viu na capa aí, mas está conosco aqui pastor Marinel Shinton. Falei certo? Falou. Tem que soletrar. Falou. Seja bem-vindo, pastor. Um prazer tê-lo aqui conosco. Querido pastor Jader e também querido Vinícius, uma alegria poder estar aqui na Assembleia de Deus Central de Campos, cujo presidente é meu amigo do peito, por sinal, meu melhor amigo que eu tenho dentre os pastores, que ninguém fique com ciúme, por favor, mas é o pastor Elias Moreira, esse amigo de quando nós éramos jovens ainda, eu lá em Cachoeiro, Itapemirim, e o pastor Elias aqui em Campos. Eu era líder da juventude, na época chamada presidente da mocidade, lá de Cachoeiro, Itapemirim, e o pastor Elias era o presidente da mocidade de Campos. E nós sempre trocamos essa comunhão, e essa comunhão já perdura, já vamos aí para quase 40 anos ou mais dessa comunhão juntos em Cristo Jesus. Maravilha. Queria começar fazendo duas perguntas para o senhor. A primeira é, qual foi a inspiração, da onde surgiu o nome do senhor, que não é um nome muito comum, é um nome assim, difícil assim, até de pronunciar, né? E se o senhor sofreu muito bullying, porque hoje é bullying que chama, né? Mas se alguém tirava sarro do senhor, tal, na infância, como é que foi? Segundo a história que meu pai contava, é que quando eu nasci, ele queria colocar o nome de Washington. Entendi. Washington Luiz da Silva. Uhum. E aí eu vim, papai já tinha 2 filhas, Maria José, Marilta, e quando eu vi, eu nasci, ele foi ao cartório e disse, não, eu não quero sair do M. Tinha Maria José, tinha Marilta. Aí ele tirou o W e o A de Washington e juntou Marinelshington. E aí ficou essas 15 letras, M-A-R-I-N-E-L-S-H-I-N-G-T-O-N. É enfeitado ainda. E o sobrenome é aquele que todo mundo tem, todo brasileiro tem, que é da Silva. Né? De forma que eu cresci sendo Marinelson, mas me colocaram um apelido lá atrás, porque era um nome muito complicado de falar. Aí me botaram o nome de Nenelson. Todo mundo me chamava de Nenelson, mas o meu nome sempre foi Marinelshington. E eu tive, desde quando eu fui para a escola, com 6 anos de idade, eu levei 3 anos para poder aprender a falar, a escrever esse nome. Porque a gente entrava na aula e começava, né, A, B, C, D e tal, o alfabeto, e 6 meses depois a gente entrava de férias. Depois voltava e tinha que aprender. Foram 3 anos para poder juntar e aí nunca mais eu esqueci. Gravar o Marinel. Não é? Se eu demorei 3 anos para aprender a escrever, imagina as outras pessoas que me conhecem pela primeira vez. E desde o primário eu sempre tive que soletrar, sempre tive que explicar, sempre tive que, como eu estou explicando hoje, até hoje, esse nome. Eu tenho um primo que gostou tanto do meu nome que quando o filho dele nasceu, ele botou o nome também de Marinelson. Só que é Marinelson. O pai dele não soube fazer a engenharia que meu pai fez. Né? Então, enfim, meu filho mais velho, quando nasceu, minha mulher queria que eu colocasse Marinelshington Júnior. Mas eu entendi que ele ia ter uma dificuldade muito grande para ficar explicando isso, botei o Wellington. Enfim, você teve amor por ele. Então, Deus já me deu a oportunidade de ir a alguns países desse globo terráqueo e eu ainda não encontrei um nome como este.
Então, eu sou o único no país, por favor, respeita a história, tá certo? Porque eu sou o único no mundo com esse nome, Marinel Chinton da Silva. Aí o nome combina muito mais do que com o apelido, né? Porque o nome é forte, né? Eu digo porque toda vez eu comento com o pastor, morei no Espírito Santo, tem um pastor de lá da Praia da Costa, escutava direto na rádio, Assembleia de Deus da Praia da Costa, com o pastor Marinel Chinton. Nós temos esse programa chamado Programa Falando de Vida. É o programa da Rádio Acorda Vida, e eu quero agradecer essa rádio do senador Magno Malta, que, por sinal, eu quero mandar um abraço para o senador, eu considero o melhor senador da República do Brasil, senador Magno Malta. E eu quero, assim, louvar a Deus, porque essas portas estão abertas lá para Jesus curar, Jesus operar, fazer maravilhas. Eu tenho um testemunho, vocês não perguntaram, mas eu já vou falar. Não, fica à vontade. Um testemunho da rádio. Me lembro que eu estava fazendo um programa de rádio, e aí, na hora, eu sempre ministro a lição da Escola Bíblica Dominical e depois a gente ora pelas pessoas, ora pelos enfermos. E num dia de uma inspiração muito forte, eu tinha terminado de ministrar e agora eu quero orar por você. Aquele momento, onde você estiver, coloque a mão no seu rádio, coloque a mão sobre a sua enfermidade, eu vou orar por você. E aí nós oramos. Naquele dia eu senti uma presença muito forte de Deus naquele ambiente e, passado um tempo, eu fui no interior, num lugar chamado, na Safra, perto de Cachoeiro. Nem sabia que o programa pegava lá. E eu estava lá, era um culto de praça, um culto da tarde, eu era o pregador. Quando eu cheguei, chegou uma irmã com a criança no colo. Pastor Marinel, você disse, pois não, sou eu. Falou, pastor, que bom, o senhor conhece essa criança aqui? Eu falei, irmã, não conheço nem a senhora. Quem é a senhora? Ela falou, eu estava te ouvindo na rádio. Eu só estava pregando a palavra, depois pediu para a gente colocar as mãos sobre a rádio, sobre o rádio e colocar sobre a enfermidade. Esse menino, pastor, eu botei a mão no rádio e coloquei a mão sobre os olhos desse menino. Esse menino é meu filho. Esse menino nasceu cego. Quando o senhor orou, quando o senhor falou agora, amém, quando falou amém, que eu tirei as mãos, meu filho começou, mãe, eu estou enxergando, mãe, eu estou... E o menino estava me olhando assim, botando a mão em mim, e aí quem pulou fui eu, né? Meu Deus. Eu sou pentecostal, glória a Deus, chorei, peguei a criança no colo, peguei o menino, pulei, saltei, e vendo o que o Senhor Jesus tinha feito através das ondas sonoras de uma rádio. Então, hoje, um podcast, por exemplo, como hoje, eu quero já ministrar, começar com você, como o Espírito Santo está aqui, e nós já oramos quando iniciamos aqui. Você que está ouvindo, se estiver enfermo, receba a cura no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor, eu queria fazer uma pergunta, porque é curiosidade de todos nós. O início da sua trajetória, você nasceu no lar cristão, ou foi uma conversão? Como foi o seu início? Então, vamos lá. Minha família, ela vem de origem católica e também da Umbanda. Eles faziam um misticismo, uma junção entre o catolicismo e a macumbaria. E na sexta-feira, minha família estava na Umbanda e no sábado estava na Igreja Católica. Mas quando perguntava, o que você é? Não, nós somos católicos. Ninguém dizia que era macumbeiro, ninguém dizia que estava no candomblé, ninguém dizia que estava na Umbanda. E aí a minha avó, Dona Maria José, ela foi acometida de uma enfermidade na perna. Pegou uma erisipela muito forte e não tinha macumbeiro que dava jeito naquilo. E fez aquelas rezas, e raizada e tudo, e o negócio não melhorava, pelo contrário, ficava de mal para pior. E aí apareceu na igreja, lá em Cachoeiro da Mirim, a igreja Quadrangular, o Evangelho Quadrangular, um missionário chamado Edwin Snick. E aí falaram com a minha avó, vai lá, quem sabe? Ela foi. Quando chegou lá, o pastor orou por ela. Ela volta para casa, no outro dia a perna dela estava desguinchada. E ela chama a minha mãe, que estava grávida, de uma criança, um lindo menino que estava dentro da barriga dela. E minha mãe vai, e o pastor ora pela minha avó e ora pela minha mãe, e ali elas aceitam o Senhor Jesus como Salvador. E aquele lindo menino que estava na barriga também aceitou junto. E esse menino é esse garotão que está aqui falando com vocês. Então, eu nasci, efetivamente, minha mãe aceitou Jesus comigo no ventre. E ela ficou na Quadrangular, depois foi para a Assembleia de Deus. E aí, mais ou menos uns 3 anos depois, ela foi para a Assembleia de Deus. Mas o meu pai não soube compreender muito bem essa conversão da minha mãe. Minha mãe era filha de Maria e congregado mariano era o meu pai, numa liga lá da Igreja Católica. E meu pai, então, disse, olha, você tem que escolher, ou você quer Jesus ou quer eu. Minha mãe disse, não, eu quero os dois.
Quero Jesus e quero você, mas ele não aceitou. Pelo fato dela ser crente, nos ensinar nos caminhos do Senhor, ele saiu de casa. Ele abandonou a nossa casa, largou a minha mãe ficou comigo e mais 3 irmãs, e ela nos ensinou nos caminhos do Senhor. Passamos muitas dificuldades, mas ela sempre manteve a todos nós ensinando a ir para a escola bíblica dominical e a servir a Deus. E com 5 anos de idade, minha mãe disse que Deus falou com ela que eu seria pastor e pastor de pastores. E, pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui, já não estou com 5 anos mais, mas estou com 55 a mais, estou com 60. A cara é de 90, mas a cara é minha, ninguém tem nada com isso. E eu dou glória a Deus por isso, e então a nossa origem é dentro da Assembleia de Deus. Que bênção, graças maravilha. A Deus. E essa fala, eu até me lembro, o senhor compartilhou a respeito de Deus usar uma pessoa para falar a respeito do senhor era bem novinho, 5 anos, mas como assim, quando que o senhor, assim, já com entendimento, né, talvez adolescente, jovem, não sei, que o senhor recebeu uma palavra assim, uma coisa mais direta ao Senhor, a respeito do chamado? Falei, epa, porque até então, né, é mamãe que falava, você e tal, mas até então caiu a ficha, opa, Deus realmente tem algo, como que foi, quando que deu isso e como que foi? O que acontece? Deus não tem netos, né? Deus tem filhos. E eu, assim, pelos meus 13 anos de idade, eu fui a uma congregação que eles denominavam de congregação, lá em Cachoeiro Itapemirim. Você conhece Cachoeiro, né? Então vai lá, terra quente, terra boa, terra santa, do mármore e granito, terra de Roberto Carlos, terra de Marinels. Enfim, lá eu tinha meus 13 anos de idade, adolescente, eu fui a uma congregação chamada Congregação Caixa de Fósforo, no bairro Novo Parque, lá em Cachoeiro. E o dirigente daquela congregação na época, ele era presbítero, o pastor Humberto, era o presbítero Humberto Batista da Silva, e é o atual pastor da igreja lá até hoje. Eu fui agora no aniversário dele, de 81 anos de idade, e ele era o dirigente daquela congregação. E naquele dia ele trabalhava no Banco Nacional, e chegava, era casado com a irmã Maria José, que é até hoje, pai de 6 filhos, e ele ia montado numa bicicleta e dirigiu o culto lá, e nesse dia ele pregou. Eu tinha 13 anos, ele estava pregando, e fez o apelo. Quando ele fez o apelo, tinha uma irmã minha, Marilta, estava do meu lado, disse, vamos lá na frente, você tem que aceitar Jesus. Eu falei, não, mas não, você tem que aceitar Jesus. E eu levantei a minha mão e fui à frente, e o pastor Humberto orou por mim. Ele, na época, o presbítero Humberto, né, orou por mim, e eu, assim, fui muito abençoado naquele dia, voltei para casa. A partir daquele dia, eu comecei a sentir uma vocação muito forte dentro de mim. Eu ia para a igreja, tudo que o pastor fazia, eu ficava olhando o que ele fazia, a passagem da Bíblia que ele lia, e aquelas coisas. Com 15 anos eu me batizei, com 15 anos eu fui batizado com o Espírito Santo, Jesus me batizou, e aí eu comecei a sentir aquela vocação, aquela chamada para pregar o Evangelho, para ministrar. E o pastor, morria alguém, eu ia no sepultamento para ver qual era a mensagem que o pastor ia pregar, qual passagem da Bíblia que ele ia. Então eu passei a ser a sombra do pastor. Para mim, eu já queria morar na igreja, ficar na igreja e tal, e essas coisas. E com 16 anos eu passei no vestibular, eu fui fazer o vestibular e eu passei. Deus me deu a graça de ser aprovado em primeiro lugar, com uma canção do Vitorino Silva, porque Vitorino Silva cantava aquele hino, és orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, é jardim que ornamenta a campina. Olha só, eu tinha 15 anos, eu lembro dessa canção, é uma verdadeira poesia, é uma poesia de Edson e Thelma, que eu não sei nem se estão vivos ainda, mas eu acho que creio que devam estar. E isso ficou muito internalizado. Quando eu chego no vestibular, o tema da redação era minha conversa com o Luar. E aí eu tinha que fazer a introdução, porque para fazer um vestibular, uma redação, você tem que ter o início, o meio e o fim. Né? Eu tinha aprendido isso, já fica isso muito claro para quem vai fazer vestibular aí. E aí eu fiz uma introdução, e depois, no meio da introdução, eu introduzi esse hino, que eu estava sentado e estava olhando para a lua, e aí eu coloquei, falando com Deus, falando com Jesus, és orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, e escrevi tudo isso, aquela poesia, e no final eu disse, quando eu me dei por si, eu tive que ir dormir, porque no outro dia eu tinha que levantar cedo
para prestar o vestibular na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim. E eu fechei assim, encaminhei, tirei em primeiro lugar. Que vai ter de jovem escrevendo música agora. Foi uma introdução muito interessante. Deu caminho, pastor Jário. Foi uma inspiração realmente naquilo. Não, o problema é que as músicas de hoje, na não atualidade, dá, estão muito rasinhas, né? Estão muito... Realmente era uma poesia, né? É verdade. Então foi algo maravilhoso. Mas, pastor, e o senhor foi consagrado com quantos anos após Então, aí eu dali com 16 anos, eu passei a ser o líder da mocidade, da juventude da igreja, e aí Deus fez um trabalho maravilhoso. Eu liderava aproximadamente uns 800 jovens do campo de Cachoeiro de Itapemirim, fazendo reuniões, pregando. Sempre fui uma pessoa ligada ao trabalho de oração. Lá em Cachoeiro tinha um tabernáculo de oração da saudosa irmã Anita Neiva, que era contemporânea da minha mãe. Então, minha mãe sempre ia para lá, e eu também aprendi, e eu arrastava aquela juventude para lá. E quando terminava o culto, o pastor Humberto sempre ele é muito investidor nos jovens. Ele descobriu esse talento em mim, essa vocação, essa chamada, e me lançou para liderar a mocidade, presidir culto, carregar as pessoas para o culto, fazer culto ao ar livre. Eu carreguei muitos instrumentos nas costas, caixa de som, para poder fazer culto ao ar livre. Depois da escola dominical, só chegava em casa, almoçava, juntava aquela juventude, vamos para a praça, vamos ganhar a noite. De noite estava na igreja, porque jovem não cansa, né? O mais velho, depois que chega tarde, vai dormir e tal, mas o jovem a gente sempre foi muito, muito dado a isso. Então, ganhando almas, vendo Jesus batizar com o Espírito Santo, foi nesse período que eu conheci o pastor Elias, ele aqui também, a gente afogueado, onde tinha congresso de jovens, a gente estava juntos, enfim. E aí o pastor percebeu aquela vocação e aquela chamada na minha vida. E mesmo solteiro, lá pelos meus 20 anos de idade, eu fui separado como autorizado a evangelista. E com 22 anos eu fui levado à convenção e separado para o ministério pastoral. Com 22 anos de idade, tornei vice-presidente da igreja, ainda solteiro. Eu era solteiro, virei vice-presidente da igreja. O pastor, às vezes, me colocava para fazer casamento, solteiro ainda. Ele ficava sentado atrás, me dava para poder fazer o sermão. Olha só, assim, só por Deus mesmo, para poder investir. E depois ele me chamava a atenção. Você errou nisso, você errou naquilo, e me ensinava como é que eu tinha que fazer. Então, eu sou muito grato a Deus. Eu falo sempre do pastor Humberto, porque foi um pai para mim. Um pai espiritual, alguém que acreditou na minha chamada. E aí eu fui levado à convenção com 22 anos, e foi aí que logo em seguida eu casei, já conheci a Cris, e nós nos casamos, estamos juntos até hoje, servindo a Deus com alegria. Mas foi com 22 anos, estou com 60 hoje, então são 38 anos de vida pastoral, de vida ministerial, servindo a Deus com muita alegria, com muita intensidade. Eu sempre fui convidado para pregar aqui, pregar ali, os irmãos sempre me convidaram, até hoje. Eles me convidam para ir ministrar em alguns lugares, e uma coisa que eu sempre falo, eu transmito isso para os meus filhos hoje, para os irmãos que trabalham comigo. Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus da Praia da Costa, ali em Vila Velha, há 18 anos, uma igreja que nasceu conosco, eu, minha esposa, meus filhos. A gente começou a obra ali, estamos lá hoje com a igreja, mais 14 congregações, e eu digo aos irmãos, aqueles que são convidados a pregar, nunca cobre um centavo para ir pregar em lugar algum. Nesses anos, nunca cobrei, nunca estabeleci valores. Pastor, você pode ir? Eu digo, eu vou. Se eu tiver dinheiro, eu vou. Se eu não tiver, Deus tem aberto as portas para isso. Mas eu digo aos irmãos, aonde você for pregar, se a igreja tiver condição de lhe ofertar de forma voluntária, você também não tem que ser pobre soberbo. Recebe e abençoa a igreja, mas cobrar, estabelecer valores para ir pregar nos lugares, não. Eu confesso que eu não sou favorável a isso, respeito quem faz, mas não sou favorável, e eu entendo que nosso Deus é dono do ouro e da prata, de graça recebestes, de graça dai. O próprio Deus que te chamou, ele supre as necessidades para quem vai ministrar em qualquer lugar. É verdade. Pastor, o senhor já falou a respeito do início da igreja que o senhor pastoreia ali em Vila Velha, mas tem uma história que é muito bonita. Eu me lembro que a primeira vez que o senhor contou aqui, eu fui às lágrimas, porque eu fui muito impactado com a história da compra do terreno lá da igreja. Eita! O senhor, de uma maneira assim, possível aí, resumir, falar um pouquinho aí para as pessoas terem
uma consciência de como foi esse milagre fantástico. Eu fui consagrado em 1986, né? Em 1990, eu era gerente de uma empresa chamada Irmãos Piana Limitada, e a empresa me convocou para ir morar em Vitória, para assumir uma das lojas lá, e eu me lembro que eu sempre digo que foi o Senhor que me levou para a Grande Vitória. E em 1991 eu assumi o campo da Assembleia de Deus de Cobilândia, fui pastor ali durante 13 anos. Nesse período, em 98, com 33 anos de idade, eu fui eleito presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo, da chamada CADEESO, e durante 3 mandatos nós assumimos aquela igreja. Foi durante o nosso mandato como presidente da convenção que eu recebo o telefonema do pastor Elias, que nos pedindo apoio convencional. Eu liguei para o pastor José Wellington e ele então autorizou, e nós então fizemos essa aliança com o pastor Elias aqui em Campos, onde nasceu a Assembleia de Deus Central. Mas em 2007 nós fomos morar em 2003 na Praia da Costa, e lá não tinha igreja Assembleia de Deus. E eu, já passado o tempo, fui conversar com o pastor Oscar Domingo de Moura, que era o presidente da convenção naquela época, e perguntando se eu poderia abrir uma igreja na Praia da Costa. A Praia da Costa é um bairro nobre lá do estado do Espírito Santo, talvez um dos bairros mais nobres que tem, e aprove a Deus nos colocar lá. E não tinha Assembleia de Deus. E aí eu recebi a autorização do Senhor para abrir aquela igreja, mas o primeiro pastor que eu fui consultar se eu poderia abrir a igreja, ele furou minha bola. Ele disse: rapaz, você abriu um trabalho na Praia da Costa. Primeiro você é negro, depois você é barrigudo, depois você é careca. Você não tem muita beleza. Quem vai entrar numa igreja dessa de um negão, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Aí eu furou minha bola, eu fui para casa assim, falei: qual culpa que eu tenho de eu ter nascido com a epiderme enegrecida, queimada com raios solares infravermelhos? Qual culpa que eu tenho de ter? Ninguém escolhe para isso, né? Então, mas aí eu estava orando com a minha esposa na madrugada e o Senhor falou conosco: é vocês que eu escolhi para isso. Aí eu cutuquei assim a Cristina, falei: Cris, o Senhor falou comigo agora, é Ele que nos chamou para isso. Falou: para isso o quê? Para abrir a igreja aqui na Praia da Costa. Aí ela também creu, aliançamos e oramos ao Senhor, conversei com o pastor Oscar de Moura e começamos a obra. Né? Primeiro, aí achei um lugar e a gente começou, eu, ela e os meninos, e Deus foi trazendo pessoas. Achei um primeiro lugar para arrumar um salão de R$4.500 de aluguel em 2007. Primeira oferta que a gente tirou, deu R$39 para poder ajudar a pagar o salão da igreja. Eu fiquei 3 noites sem dormir, orando, buscando. Falei: Senhor, tem misericórdia. E aí o Espírito Santo veio comigo e falou: você não tem, mas eu tenho. Quando chegou no final do mês, tinha 4 aluguéis e meio. Nós passamos 7 anos ali, pagando aluguel, ganhando alma, fazendo batismo. Depois de 14 batismos que a gente tinha feito, o Senhor acrescentando a igreja. O dono do imóvel chegou, olhou e falou: meu Deus, vocês são assim, caprichosos, gostei do imóvel, eu estava pagando R$12 mil de aluguel. Ele disse: olha, o próximo aumento, quando vencer o contrato, eu vou pedir R$20 mil de aluguel. Deus. Aí, como diz o outro, eu fiquei, usar a linguagem dos adolescentes aqui, fiquei bolado, falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Fui para o joelho, fui para a oração, aprendi com minha mãe a orar de madrugada, e aí a gente orando, eu ligo a televisão de madrugada, quem aparece olha só, apareceu o chapelão, aquele Valdomiro Santiago. Apareceu, olhou para mim assim, não era para mim, era para a tela, né? Mas era como se fosse para mim, apontou aquele dedão dele assim, parece que veio na minha testa assim, falou: por que, pastor, você está desanimado aí de madrugada? Por que você está desanimado aí? Faz o que ninguém faz. Deus vai te ajudar. Saia dessa mesmice, deixa de preguiça e Deus vai ser com você e tal. Aí, quando terminou, eu falei: Deus está falando comigo através desse homem. Aí desliguei a televisão, orei mais um pouco, cheguei na igreja e falei: irmão, nós vamos colocar um círculo de oração na madrugada aqui na igreja. De 3 às 4 da manhã, durante 180 dias, nós vamos orar aqui na igreja, para comprar o terreno da igreja. Aí minha esposa ainda falou, disse: meu bem, vamos deixar os irmãos orar em casa. Eu falei: em casa são poucas pessoas que oram, nós vamos na igreja. Não é que na primeira madrugada aquilo estava cheio de irmãos lá, e assim nós oramos de madrugada, buscando, pedindo a Deus. Só cantávamos um hino da harpa cristã e dobrávamos o joelho, passávamos 1 hora de joelho. Essa era a ordem do Espírito Santo para nós. Tinha vezes que você trocava até as palavras, de tanto que você falava com Jesus: quero o terreno, quero nos dar o terreno. Quando terminou aqueles 180 dias, nós saímos procurando terreno. Nós tínhamos no caixa da igreja R$25 mil. E o terreno, quando eu cheguei diante, onde hoje é a igreja,
e não é tão grande, é um terreno de 12 por 40, são 480 metros, mas ali na Praia da Costa tudo é muito caro. E eu vi aquele telefone, telefonei, liguei, deu em Campinas. Quando eu peguei o endereço do homem, que eu fechei, desliguei o telefone, escutei uma voz falar comigo, vai em Campinas. Olhei para um lado e para o outro, só tinha eu. A voz falou de novo comigo, é o Espírito Santo, vai em Campinas. Convidei o irmão Francisco Lírio, liguei para ele e falei, Francisco, ele é membro da igreja lá até hoje. Francisco, você conhece Campinas? Ele falou, eu conheço, pastor, morei lá. Falei, pede a sua esposa, a mulher dele era tesoureira da igreja, para comprar 2 passagens, primeiro voo amanhã para Campinas. Para quem, pastor? Para mim e para você. O que nós vamos fazer lá? Falei, não, no voo eu te falo. Quando estávamos no voo, ele falou, pastor, o que nós vamos fazer lá em Campinas? Eu disse, nós vamos comprar o terreno da igreja. Ele falou, pastor, você está ficando doido. A igreja só tem 25 mil reais, como é que vai comprar o terreno da igreja? Eu falei, olha, Jesus mandou chamar você. Você embarca na minha fé e não me atrapalha. Descemos no voo, pegamos um táxi, batemos na casa do dono do terreno. E aí, quando eu cheguei, ele disse, olha, eu sou o pastor da igreja, que ligou para o senhor ontem, e tudo, vim para comprar o terreno da igreja. Aí tirei minha carteira de pastor da SEAD e me identifiquei para ele. E aí ele abriu as portas, eu entrei na casa dele, eu falei, quem é o senhor? Ele disse, olha, meu nome é... Primeiro ele falou assim, eu sou médico, sou formado pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, a UFES. Eu fiz 5 anos de medicina, eu sou o primeiríssimo lugar. Por causa do primeiríssimo lugar, eu ganhei uma bolsa para Campinas, eu mudei para cá, casei com essa senhora, a mulher dele estava lá, dona Elizabeth, a doutora Elizabeth, uma advogada, e falou, e há 37 anos eu estou aqui em Campinas, e nós somos donos do terreno lá. Eu disse, ele perguntou, e você quem é? Eu falei, eu sou um crioulo nascido lá em Cachoeiro da Pirim, não tinha cama para dormir, e aí... Em formação, sou formado em administração, sou formado em direito, sou pós-graduado em recursos humanos, mas nada disso me habilita para ser pastor. Eu sou pastor por chamada de Deus. E eu vim aqui para comprar o terreno do senhor. Eu disse, muito bem. Eu falei, aquele terreno está escriturado, tudo. Ele falou, não, está tudo certo, está para vender. Eu falei, quanto é o terreno? R$1.700.000. Eu tinha 25 mil. Pensa num negão abaixando debaixo da mesa dele. Aí a esposa dele perguntou, quanto é que o senhor tem para nos dar? Eu falei, nós temos 25 mil reais. Aí ela parou, olhou para mim e disse, pastor, como é que o senhor tem coragem de sair de Vila Velha e vir comprar um terreno milionário desse, sem dinheiro? O senhor quer brincar com a gente, pastor? Eu disse, não, senhora, eu trouxe um negócio aqui que é maior do que dinheiro. O que é? Eu trouxe fé. Quando eu falei que eu trouxe fé, o médico olhou para mim e disse para mim assim, gostei desse pastor. Vamos sentar e vamos negociar. Mudamos de mesa, e olha que esse médico, ele além de ter feito medicina, fez residência, fez a pós-graduação, fez o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem livros escritos, tem teses de doutorado, e os médicos estudam no livro dele. Jesus. Você imagina que capacidade intelectual e de tempo de estudo que esse homem tem. Qual o seu nome? O nome, doutor Franz Schubert Cavalcante. Um homem de bem, ele e ela, maravilhosos, são pessoas. E ali nós fizemos uma negociação e eu consegui comprar o terreno por R$1.440.000 em 72 vezes. Jesus. Mas antes de fechar, ela disse, mas Schubert, a empresa Localiza Rente a Cá teve aqui semana passada, queria te pagar R$1.700.000 no dinheiro e você não quis, e agora vai vender para eles aí nesse preço. Ele disse, Beth, Deus tem um negócio com isso, esse terreno não é nosso. Esse terreno é para a Igreja Assembleia de Deus da Praia da Costa. Eita. E aí nós fechamos o negócio, enfim, voltamos para cá, conversamos com os irmãos e entramos no terreno, limpamos o terreno, aí as bênçãos começaram a chegar. Deus levantou um homem na rua da igreja chamado Gilberto Avance. Depois eu batizei esse empresário, esse homem nos ajudou. Esse homem depois fez uma doação de uma sala do prédio que ele estava construindo, de R$700 mil, como dízimo e oferta para a igreja. Nós abatemos isso nas prestações, abateu 26 prestações do terreno da igreja, enfim. Jesus, hoje o Gilberto é membro da igreja, batizado, doutor Franz Schubert, voltou para Vila Velha, comprou terrenos lá em Muqui, fazendas lá, e comprou terreno e apartamentos em Vila Velha, e hoje ele é membro da igreja, ela é membro da igreja, a esposa, a filha que é psicóloga é membro da igreja, a netinha está lá servindo a Deus, e o doutor Franz Schubert hoje é aluno do nosso curso teológico, ele senta lá, ama a escola bíblica dominical, um homem chamado para o ministério de ensino, e está lá aprendendo Bíblia conosco. Uma capacidade, uma humildade, e essa esposa dele, Irmã Beth, hoje é nossa missionária lá,
professora de escola bíblica dominical para as mulheres. A filha dele, que é a doutora Aline, uma psicóloga também, é professora de escola dominical com a gente. Enfim, a família está servindo a Deus. E eu só posso atribuir isso ao Senhor Jesus. É Ele que fez isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Maravilha, hein? Você escuta uma história dessa, é um testemunho muito impactante, né? Mas eu sei que o pastor Manelson tem mais. Eu queria saber, pastor, uma história, um testemunho que você presenciou ou viveu que impactou muito a sua vida, te marcou. Olha, são tantos, né? São tantos. Eu sou da terra de Roberto Carlos, viu? São tantas emoções. Por sinal, eu falo Roberto Carlos aqui porque eu oro por ele sempre. Tá? É um cachoeirense que está vivo, ainda aí brilhando na música secular brasileira, mas que falta ainda esse encontro real com o Senhor Jesus. Então, enquanto ele está vivo, não vou falar enquanto ele não morre, né? Enquanto ele está vivo, eu estou orando para Jesus salvá-lo, fazer uma obra, porque os familiares dele estão lá na nossa terra, lá em Cachoeira do Itapemirim ainda, e há pouco tempo eu visitei um primo dele, Vanderlei Braga, que também faleceu agora há pouco tempo, mas eu tenho as fotos dele aqui. Eu o visitei, estive com ele lá e orando por ele também, primo do Roberto Carlos, junto com esse Gilberto Avança. Agora, um dos fatos assim que impressionou muito a mim. Na construção do templo, quando a gente estava fazendo lá, é 12 por 40, não é tão grande, é 480 metros, mas para a Praia da Costa ali, que a gente comprou um terreno de 1.440.000, fui fazer agora a avaliação, está 6.800.000 reais, só o terreno lá naquela região, ali naquele local. Então, a gente glorifica a Deus, porque é o terreno que Deus nos deu, né? A nossa terra prometida ali, humanamente falando. Mas quando nós estávamos na construção, os homens trabalhando e todo mundo lá, e quem mexe com construção, pastor Elias sabe muito bem o que é isso. Vocês, quando fizeram essa obra aqui, eu acompanhei, né, de longe, vendo os milagres acompanhando, mas quando uma igreja começa a construir, é onde aparecem os maiores milagres. Porque a igreja não é indústria, a igreja não é comércio, a igreja não é nada, é uma agência do céu. E nós não tínhamos um centavo, os trabalhadores estavam trabalhando, eu tinha que pagar naquele dia, assim, vou colocar aqui hoje, né, na tarefa de hoje, uns 30 mil reais, um exemplo. E tinha que ser naquele dia, que eram os trabalhadores que estavam lá, e nós, o caixa da igreja não tinha ido tudo embora, não tinha nada. E aí, naquele dia, eu fiz um propósito de jejum, de oração. Mas, na verdade, era 15 mil reais que a gente tinha. Para um caixa que não tem... Está zero, é 15.000% de nada. E aí eu estava no joelho, nós fomos para a oração, para o jejum. Falei com a minha esposa, olha, eu vou para a igreja, vou ficar a manhã inteira lá. Os trabalhadores trabalhando e eu e eles alegres, porque no final do dia tinha que receber, né? Pagar todos eles, mais as contas que tinham. E aí eu dobrei o joelho e fiquei lá no meio da poeira, orando pela manhã. Quando deu umas 9 horas, eu liguei para a tesoureira e perguntei, como é que está aí o caixa? Falou, pastor, não tem nada. Quando dava 10 horas, eu liguei de novo, como é que está? Não tem nada, pastor. 11 horas, pastor, não tem nada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E eu de joelho e orando, falando, Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, o Senhor vai mandar e tal. Quando deu por volta de quase meio-dia, eu não telefonei para a tesoureira, mas ela ligou para mim. A irmã Sandra Lírio, ela foi tesoureira da Caixa Econômica Federal, aposentada, uma pessoa vocacionada para cuidar de finanças e tal, esposa do irmão Francisco Lírio, uma obreira do Senhor, é a nossa estimada irmã Sandra Lírio. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida deste ilustre casal. E aí ela me liga e diz, pastor, o senhor falou com alguém para mandar algum dinheiro aqui para a igreja? Eu disse, não, estou falando com Jesus aqui na igreja. Ela falou, pois então, acaba de entrar aqui, pastor, 15 mil reais na conta da igreja. Eu disse, aí eu, na curiosidade, me permita aqui, eu também sou humano, eu disse, Mansana, quem foi que mandou? Eu disse, foi um depósito anônimo, pastor. Jesus. Até hoje eu estou procurando quem foi que mandou esse valor e eu não sei quem foi que enviou esse valor para a conta da igreja. Jesus. Então, isso marcou muito a minha história, mas no céu eu vou descobrir. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar ao Senhor, quem foi que fez? Eu não sei se foi um anjo, eu não sei se foi um arcanjo, eu não sei se foi algo, eu não sei. Entrou na conta da igreja. Certinho. Certinho. E está aí pagando as contas, glória. É uma maravilha. Foi igual o maná do céu, nada mais, nada menos. Nada mais e nada menos, é verdade. Se fosse demais, ia dar bicho, então não dá certo. Pastor, eu sei que o senhor tem... na história do Senhor, um envolvimento com política, né? A gente, como crente, a gente sempre torce para que o nosso país dê certo, né?
nosso estado dê certo, nossa cidade dê certo, e muitas vezes é inevitável não passar pela questão da política, né, para que haja pessoas no poder público tomando medidas, ações, de maneira que venha beneficiar a comunidade, a sociedade de maneira geral. Eu sei que o senhor chegou até como ouvidor do Estado, do Espírito Santo. Queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência na política, né, e de como que o senhor conseguiu chegar até nesse estágio. Eu entendo que as pessoas, quando não discutem política, eles sofrem política. Uhum. A política vem do grego polis, né? Quer dizer de cidade, de governo. A política, ela é de Deus. O que não é de Deus é a politicagem, é a politicabice, é a politiquice, é a safadeza, é a corrupção, é a impiedade. Isso não é de Deus. Alguém que utiliza da arte do bem governar para o proveito próprio, né? Aí a pessoa entra num crime chamado de concussão. Então, isso não está certo. Agora, você se colocar à disposição para servir aos seus compatriotas, os seus concidadãos. Então, eu entendo que alguém que tenha caráter, que tenha princípios, que tenha valores e que tem vocação para isso, deve, evidentemente, se posicionar para tentar ajudar os seus patriotas. E eu sempre tive, obviamente, uma vertente política assim, muito forte. E eu, até então, não tinha sido candidato a nada. Mas minha mãe, quando era viva, era uma profetisa do Senhor, e eu fui levar uma irmã minha para o hospital, para o médico. Quando eu voltava, eu estava passando, dirigindo o meu carro, minha mãe estava atrás, daí a pouco ela começou a falar língua estranha, e Deus tomou-a e disse para mim: meu servo, eu vou te levar para dar atendimento naquela casa. Quando eu olhei pelo retrovisor, a mão dela estava estendida para o lado direito, e quando eu olhei, era o Palácio do Governo. Eita! Palácio do Governo. Enfim, quando eu vi Palácio do Governo, não passou 6 meses. Eu sou convidado pelo governador para fazer uma visita e almoçar com o governador. Meu Deus. E quando eu cheguei lá, eu fui a convite do governador, fomos almoçar, eu, ele e a esposa dele. E aí, quando eu cheguei aí, né, no palácio, naquele negócio bonito, tinha tudo quanto é tipo de carne que tinha lá. Jesus. De peixe a carne de cordeiro, carne de coelho, que carne maravilha. de coisa e tal. Coisa de crente mesmo. Não, o negócio, a mesa estava posta. Mas quando eu cheguei e que eu assentei, que eu fiz uma oração, o Espírito Santo me levou a um texto da Bíblia que está em Provérbios, que diz assim: quando estiveres à mesa com o governador, não sejas glutão. Aí o versículo continua, porque o pão que eles comem é de mentira. Está na Bíblia isso. Aquilo veio na minha cabeça. Aí o garçom veio com a mãozinha para trás. Só aceita isso? Eu disse: não, muito obrigado. Só aceita isso? Não, muito obrigado. Só aceita isso? Não, muito obrigado. Aí eu comi só um pouquinho. Ele disse assim: põe a faca no teu pescoço. Aí eu comi só um pouquinho. E eu comendo, não, pastor, pode comer à vontade. Não, muito obrigado. E eu com a fome, rapaz. Comi, prova, hein? Comi aquela comidinha, tipo você vai no restaurante chique, aí você faz um pedido, eles botam aquele prato grandão, um negocinho pequenininho, só você paga 400, 500 reais só naquele troço. Depois passa um fast food para matar a fome. Exatamente. Aí eles botam uma folha de louro assim, tal, enfim. Para enfeitar o prato, né? Chamado chefs, que faz aquilo. Aí comi só aquele pouquinho, rapaz. Aí comi e tal. Quando eu saí dali, o governador agradeceu, também a esposa dele e tal. Passei uma brilhantina na careca, ficou mais brilhosa ainda. Um perfuminho e tal. Enfim, quando eu saí de lá, eu saí dos corredores do palácio, saí no palácio. Primeiro barzinho que eu entrei, que era perto, eu falei: meu amigo, me dá 2 coxinhas aí, porque eu acabei de almoçar aqui na casa do governador aqui, e eu estou com a fome. O cara falou comigo assim: ué, mas você não estava almoçando? Eu falei: não, mas lá é só um pouquinho e tal. E eu comi 2 coxinhas daquela, enfim, me fartei. Mas é interessante que depois eu recebo outro telefonema. E naquele telefonema eu fui falar com o chefe de gabinete. E aí o chefe de gabinete disse: olha, a esposa do governador gostou muito do senhor. Disse: de mim? Como assim? Ela estava comentando aqui: mas que pastor educado.
Olha só, a maioria que a gente chama aqui para comer, chega aqui, come de tudo e tal, e enche a pança, mas esse pastor é diferenciado, ele é muito educado, quase não comeu, conversou, um homem inteligente, um menino tal, e conversando. E aí o governador, então, ficou encantado, porque a esposa dele falou aquelas coisas, e ela falou com ele, chama ele para ser o ouvidor-geral do Estado, é um homem que pode talvez te ajudar e tal. Eita. E nós estamos te chamando aqui, queremos o seu currículo, pastor. Se você aceita vir trabalhar conosco na função de ouvidor-geral do Estado, que é uma vaga que o governador tem uma pessoa, o governador vai removê-lo para outro lugar, e queria que o senhor estivesse aqui. Aí eu perguntei, mas ouvidor faz o quê? Ele falou, não, o senhor estuda primeiro a história do ouvidor e depois a gente volta a falar. Aí eu mandei meu currículo para lá, eles ficaram muito agraciados e tudo, e eu convidei, mas eu fui estudar a história do governador, a história do ouvidor. Chegou o dia da posse, aí me nomearam tal, e eu aceitei, fui tomar posse. Quando eu cheguei lá, ou seja, eu cheguei e me assentei lá atrás de um salão nobre, e aí chegou um segurança e bateu em mim assim e falou, ô, negão, segurança tem que ficar de pé. Aí eu olhei para ele. Eu olhei para ele, que eu estava de terno preto, camisa coisa, está parecendo segurança mesmo. Aí ele falou assim. Aí eu falei, não, mas eu não sou segurança do palácio. Ele falou, que nada, rapaz, deixa disso, rapaz. E os seguranças do palácio eram todos policiais. Bateu em mim de novo, disse, negão, fica de pé, rapaz. Você está sentado aí parecendo que é um convidado. Eu falei, rapaz, eu não sou segurança, não. Aí nisso, o cerimonial do palácio queria chamar o doutor Marinelson para vir aqui e tal, vai tomar posse como ouvidor. Eu levantei. Aí era eu, fui caminhando. Quando eu olhei para esse rapaz que tinha me abordado como segurança, ele pegou uma carreira pelo corredor afora e sumiu do ambiente. Aí eu fui tomado posse. E na posse, no meu discurso de posse, eu disse para o governador, governador, eu estava pesquisando o que era o ouvidor. O primeiro ouvidor, ele começou com o rei da Inglaterra, Luís XV. E ele, então, colocou um ouvidor para que ele pudesse estar no meio do povo, para ouvir as demandas do povo e saber como que estava o termômetro da popularidade do rei no meio do povo e que trouxesse para o rei as informações. Quando o ouvidor ficou 30 dias no meio do povo e que ele voltou e o rei perguntou para ele, como é que está a minha história, como é que eu estou lá, como é que está o governo lá fora? Quando o ouvidor veio trazer para o rei como é que o povo pensava a respeito do rei, o rei ficou tão indignado que mandou enforcar o ouvidor. Eu falei, mas governador, eu vou pedir uma coisa ao senhor. Eu estou tomando posse hoje aqui. Eu vou para os braços do povo. Eu vou ouvir as reclamações do povo. E daqui a 30 dias eu vou te dizer como é que está o governo, o que o povo está pensando. E do que eu vou te contar, o senhor não vai mandar me enforcar. Mas nós vamos enforcar a corrupção, nós vamos enforcar a falta de saúde, nós vamos enforcar isso, enforcar aquilo. Aquilo explodiu, o povo aplaudiu. Enfim, eu fiquei ali e fui um mediador entre o povo e o governo do Estado. Entre o povo e o governador. As demandas que tinham nas secretarias, a gente ouvia, condensava aquilo que a gente pudesse resolver, nós resolvíamos. O que não pudéssemos resolver, a gente resolvia nas secretarias, e o que a secretaria não pudesse resolver, eu já levava ela filtrada para o governador, mas com a proposta de solução para o governador, para que ele não tivesse que pensar muito. Então, assim, durante esse período que a gente ficou lá, foi um período muito bom, de grande aprendizado, e cumpriu a profecia que Deus usou a minha mãe para falar para mim. Então, eu fui ouvidor-geral do Estado, saiu um governo, entrou o outro, e a gente continuou lá mais um pouco, mas um dia eu estava no helicóptero com o governador, fazendo uma inspeção no Estado, que tinha tido umas enchentes e tal, e eu do lado, daqui a pouco eu escuto uma voz. O que você está fazendo aqui? Olhei para um lado, perguntei ao governador, o senhor falou alguma coisa comigo, governador? Ele falou, não. E o helicóptero, a gente passando, daí a pouco escutou, o que você está fazendo aqui? Eu te quero no meio das minhas ovelhas. Aí, quando chegou embaixo, falei a voz de meu Deus. Descemos, cumprimentei ele, na outra semana eu o procurei, disse, governador, tchau, não dá para continuar mais, eu tenho um chamado, tenho uma vocação, Deus me quer exclusivamente no ministério e tal. Ele, não, eu preciso de você e tal. Eu falei, mas o Senhor está me chamando de forma, na integralidade do ministério. De forma que hoje nós estamos na integralidade do ministério e Deus nunca deixou faltar nada, nunca supriu nada, nunca deixou de suprir absolutamente aquilo que a gente precisa e vivemos, graças a Deus, dentro da porção que Deus nos deu. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus. Ainda
relativo à política, né? Uma história que eu já ouvi o senhor contando uma vez, que eu gostaria que o senhor contasse, que é em relação à rádio. Você já deu aqui, mandou um abraço para o Magno Malta, no senador. Sim. E falou do programa da rádio, mas como que tudo isso aconteceu? É muito interessante, aquela história, né? Aí vocês estão puxando mesmo lá atrás. Eu era gerente dessa empresa, Irmãos Piana Limitada, que vendia da agulha ao trator. Eu era gerente administrativo financeiro lá em Cachoeiro. E chega aquele rapaz lá na minha sala e disse, olha, eu quero comprar uma cavadeira e uma pá. Aí eu falei, meu senhor, aqui é o setor administrativo e financeiro, o senhor, por gentileza, vai lá no setor de vendas. Ele falou, eu já estive lá, mas mandaram procurar o senhor aqui. Aí eu olhei para ele, ele falou, sim, mas eu não vendo, quem vende são eles. Ele falou, não, mas é porque eu não tenho dinheiro, não. Eu falei, mas como é que o senhor quer comprar uma pá e uma cavadeira e não tem dinheiro? Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, mas para que serve isso? O que o senhor faz? Ele falou, meu nome é Magno Malta e eu recupero drogados na rua. Eu tenho um terreno ali perto do Frade, eu vou fazer lá um local para o centro de recuperação e eu quero fazer. Aí eu olhei para ele e falei, essa causa é nobre. Eu levantei da minha cadeira, peguei ele, fomos lá no setor de venda, peguei a pá, peguei a cavadeira, falei, tira no meu nome e aí eu vou pagar aqui agora. Então eu paguei aquela pá e aquela cavadeira e entreguei para ele e ele foi embora. Magno Malta. Um ano depois ele voltou. Entrou na minha sala de novo, aquele rapaz, disse, rapaz, eu sou candidato a vereador aqui em Cachoeiro, você pode votar em mim? E foi lá me pedir meu voto. Falei, não só isso, como eu vou te ajudar. Aí levei ele na Assembleia de Deus em Cachoeiro, eu era líder lá da juventude e vice-presidente da igreja também. E aí ele falou para aquele povo lá, ganhou o voto de todo mundo, enfim, Magno Malta foi eleito. Eleito vereador, nós votamos nele. Brilhou na Câmara Municipal e ele foi candidato a deputado estadual, nós votamos nele também. Foi candidato a deputado federal, nós votamos nele também. Foi candidato a senador, nós votamos. Isso eu já estava em Vitória, as coisas já tinham mudado. E ele chega um dia lá na nossa igreja e perguntou se eu gostaria de ser assessor dele e tal. Eu falei, não, Magno, não gostaria não, a igreja cuida da gente aqui, graças a Deus. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa por você. Você quer 1 minuto de vida? Eu falei, 1 minuto? Como assim? Não, lá na minha rádio. Eu falei, 1 minuto na rádio para a igreja? Eu disse, quero. Aí eu tinha 1 minuto, chegava lá, acabou. Jesus salva, cura, liberta. E aí, rapaz, a rádio deu audiência com aquele período, 1 minuto, Jesus falando no coração das vidas, eles faziam uma vinheta, tal, pastor Marinense, 1 minuto de vida. Aí 6 meses depois, ele me deu 5 minutos. Me chamou e disse, Marinense, você quer 5 minutos? Falei, quero. 5 minutos. Aí eu falei, mais 6 meses, 5 minutos. Aí Jesus começou a fazer obra maravilhosa, curar gente, pessoas vinham para a igreja, porque começou com 5 minutos. Passou esses 6 meses, ele me procurou de novo, disse, rapaz, está tão bom, eu queria te oferecer 1 hora de programa. Eita! Aí eu falei, 1 hora de programa? É mesmo? Eu falei, mas eu não tenho condição. Hoje 1 hora de programa lá é R$10 mil. Eu falei, mas eu não tenho condição para poder pagar isso, a igreja não tem condição. Eu disse, que pagar, rapaz? Aquela pá e aquela cavadeira que você me deu lá atrás já pagou o programa. Jesus. Enfim, hoje nós temos 12 anos que nós estamos lá na rádio. Todos os domingos, de 7 às 1 hora de programa, não pagamos 1 centavo. Todo mundo paga, né? Aí eu estou até falando, todo mundo paga, mas eu não pago. Porque ele tem essa gratidão pela nossa vida, por causa daquela pá e daquela cavadeira. Agora nós tivemos, ele fez 40 anos que ele recupera drogado na rua. Me fez um honroso convite para estar lá. E lá eu encontrei muitos dos que passaram pelo centro de recuperação dele. E lá ele dá esse testemunho. E lá está o local onde tudo começou. Ele diz quem me deu a primeira pá e a primeira cavadeira para poder construir o centro de recuperação. Hoje está um negócio maravilhoso lá. Esse Cachoeiro? Lá em Cachoeiro, um centro de recuperação chamado Bem Viver. Não, Bem Viver não, Vem Viver. Vem Viver. Está lindo, com campo, com quadra de futebol, com piscina. As coisas melhoraram, né? Deus abençoou e muitos daqueles que passaram por lá são pastores, são missionários, gente, famílias que estavam lá, tiveram filhos que estavam presos pelas mandíbulas das drogas, inferno mesmo, foram recuperados lá. E ele então me coloca de pé e me apresenta diante daquele povo e diz, olha, esse aí foi quem nos ajudou. Então, quer dizer, passa o tempo, imagina bem, passou o tempo, isso ele fez agora 40 anos isso, e nós estávamos lá nesse momento, né, servindo a Deus, e o trabalho está lá. A gente não pode prender muito pastor, precisa, né, se preparar, mais tarde ele vai estar ministrando aqui conosco, mas eu queria fechar com uma última pergunta, ou não sei se consideração, mas talvez uma pergunta mais capciosa, digamos assim.
O senhor viveu, né, experiências tanto na parte política, né, da esfera governamental, da nossa, no caso ali do Estado do Espírito Santo, mas o senhor também vive uma parte também, experiência, de certa forma, uma parte política dentro da denominação. O senhor é um pastor que se destaca pela luta da Assembleia de Deus, né, para que a Assembleia de Deus cresça, se solidifique, né, que tenha essa interação, essa comunhão entre os pastores, entre as igrejas, de maneira que a convenção trabalha em afinco para que a Assembleia de Deus cresça, que ela se fortaleça. E, querendo ou não, tem, né, alguma coisa assim, né, dessa parte política também. Né? E quais assim, as características que talvez se comuniquem, né, tanto dessa esfera secular, vamos botar assim, né, essa esfera secular e a esfera ministerial, que a gente pode dizer assim. Veja bem, a Assembleia de Deus, não tenha dúvidas que ela é hoje o maior movimento pentecostal do mundo. Deus me deu a oportunidade de ir a alguns países como Egito, Dubai, Israel, Inglaterra, Japão, Argentina, Paraguai. Meu Deus. E a gente roda por esse Brasil afora em nossos estados e a gente vê a pujança da nossa igreja. Uma das coisas que marcam a história da nossa igreja é que nós não temos um papa. Uhum. Nós temos, por exemplo, um presidente da Convenção Geral, mas que o nosso sistema é descentralizado. Uhum. O sistema da Assembleia de Deus não está adstrito a um homem só. Há uma cúpula apenas de homens para gerir as questões da igreja. Nós somos ligados fraternalmente em termos de convenção. Deus me deu a oportunidade, de 98 a 2003, a sentar à mesa da cúpula maior da nossa CGADB. Eu fui segundo tesoureiro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E fui colega de mesa eu sempre falo assim, nosso sempre presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Um dos homens mais proeminentes, um servo de Deus, um homem de Deus, um líder que falava não sem dizer não. Dizia sim sem dizer sim. Mas ele nunca se colocou como o pai da igreja, como o chefão. Sempre respeitou. Pelo contrário, quem conversa com o pastor José Wellington, parece que a gente é maior do que ele. Ele tem tanta humildade que ele tem, e a gente conversa, ele deixa a gente pensar que até que nós somos melhor do que ele, maior do que ele. Tal o nível de servidão que ele tem. Um verdadeiro líder, está lá com 90 anos de idade, ainda hoje é o líder do nosso conselho administrativo da nossa casa publicadora, mas ele passou esse legado para todos nós. Então, eu sou pastor, por exemplo, lá na Praia da Costa, eu sou pastor de bairro, não sou pastor de cidade. Uhum. O Estado do Espírito Santo hoje é muito, não vou falar dividido, mas nós temos diversas frentes de trabalho em bairros. Então, eu sou um pastor de bairro. Tem pastor que é pastor de cidade. E nós somos ligados a uma convenção estadual, que, consequentemente, é ligada à convenção geral. Mas esses líderes estaduais não são líderes na nossa igreja. Eles não mandam na nossa igreja. Né? A gente trabalha, aceitamos a liderança deles de forma fraterna. Então, isso facilita muito no sentido da organização. Nós somos líderes, nós somos ligados o quê? A nossa coluna, a nossa espinha dorsal, ela é baseada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Nós temos, né, os dogmas da nossa igreja, a teologia sistemática, a nossa teologia, as nossas doutrinas, elas não têm um pingo de heresia. Nós pregamos o Jesus vivo, ressurreto. Nós temos um credo que não leva a nenhum ponto de divergência teológica que leva para a heresia. Uhum. Pelo contrário, nós somos defensores dos postulados corretos da Bíblia Sagrada. A nossa espinha dorsal é a Bíblia Sagrada. Então, nós somos ligados nisso. E quando há alguém que se introduz no meio para tentar trazer alguma coisa fora do contexto bíblico, Deus tem levantado homens para nos ensinar, como, por exemplo, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é uma lição totalmente que passa por um crivo de teólogos, e eu fui conselheiro da Casa Publicadora, e eu sei como funciona e como os homens que estão lá,
cuidando, vigiando para que os escritos que saiam para o nosso povo não tenham um pingo de heresia. Então nós temos do doutor, do pós-doutor, aquele que não sabe escrever e fazer um ó com um copo. Todos conseguem aprender com muita tranquilidade. E isso, obviamente, que de vez em quando, o que pode acontecer? Quando nós temos lideranças convencionais e o período em que se elege um presidente de convenção regional, essa política eclesiástica ela prevalece, mas a gente sempre tem que ter o cuidado para que a política secular não introduza e faça efeito na política eclesiástica, no governo eclesiástico, quer dizer. Bem, gente, é isso aí, né? A gente conseguiu ouvir tanta história extraordinária, tanto testemunho. Eu quero agradecer muito, pastor Marinelson, pelo seu tempo, né, disponibilidade. Normalmente aquele tempinho, né, depois do almoço, para a gente dar aquela arrebatada, né? O sono foi até embora, viu? Mas ele esteve aqui conosco e foi uma honra, foi um prazer. Quero agradecer o Vinícius também aí pela participação. Sempre um prazer e alegria estar aqui, né? E ouvindo as histórias, então, a pessoa não vai embora mesmo, né? Não, e eu quero aqui, sabe, o pastor Jader e Vinícius, agradecer a Deus pela vida do vosso pastor. Pastor Elias é um homem à frente do seu tempo. É um homem diferenciado. Eu o conheço, já disse aqui, desde a minha juventude. Pastor Elias sempre primou pelos postulados da Bíblia Sagrada, pelo credo da Assembleia de Deus, um homem aquecido, um homem avivado, ao lado da sua esposa, nossa querida Beth. E eles têm sido assim, um casal que é uma referência e um amigo chegado. Então, o pastor Elias é um homem que sabe ouvir, que sabe aconselhar e dar o passo no lugar certo. Nesse tempo presente, eu rendo aqui as minhas homenagens a esse grande líder aqui do estado do Rio de Janeiro, pastor Elias de Souza Moreira. Glória a Deus. Gente, é isso aí, muito obrigado. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo aí, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e deixa aí no comentário aí para a gente poder ir, né, se comunicando, falando, trocando mais ideias aí. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.